Olá pessoal, nós vamos hoje fazer um segundo vídeo. Eu acho muito importante que quanto mais informação nós tivermos, né, mais a gente vai poder lutar pelas crianças do Brasil e tirar elas dessa loucura que elas têm vivido, esse martírio judicial chamado Síndrome da Alienação Parental, a Lei 12.318, né? Meu nome é doutora Patrícia Alonso, eu sou do escritório Alonso Advogados, e o nosso escritório foi o primeiro escritório de advocacia, né, que foi até o Congresso Nacional denunciar a Lei 12.318 como uma lei completamente inconstitucional e que fere todos os direitos da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as leis internacionais, inclusive, e enfim, foi um trabalho muito árduo, tem sido um trabalho muito árduo, mas desde 2016 que a gente está no Congresso e a gente percebeu que a melhor forma de nós combatermos, né, essa malignidade no Brasil é trazer mais informações. Eu quero dizer para vocês também que eu sou evangélica e para mim é muito bom fazer esse trabalho porque a lei da alienação parental ela vem travestida, né, de uma lei boazinha, conservadora, cristã, né? Mas quem conhece as histórias de Jim Jones, né, o que aconteceu nos Estados Unidos com aquele pastor que não era um pastor, era um falso pastor, né, e que ele usou dos conceitos cristãos e levou cerca de 1.000 pessoas ao suicídio coletivo na década de 70. Então são essas aberrações, né, evangeliquez, protestantês, né, que a lei da alienação parental também vem travestida, né? E eu acho um absurdo quando eu vejo evangélicos, protestantes, católicos defenderem a lei da alienação parental, porque eles não têm a mínima noção de onde vem essa lei, qual foi o modelo e quem foi a pessoa que criou, né? Que na realidade era um médico pedófilo, divorciado, que tinha práticas de incesto também com a sua família, né? E por causa disso ele defendia que era uma coisa normal o incesto, né? A supremacia, inclusive, né, do patriarcado, não sou contra isso, mas eu acho que o abuso da autoridade é sim combatido, principalmente pelo próprio Jesus, né? E a gente precisa abrir os olhos e tirar as escamas dos olhos, né, os comichões dos ouvidos e entender o absurdo, né, que entrou no Brasil e está penetrando nas igrejas e muitas pessoas acham que isso é bom. E eu quero ler um artigo para vocês, que escrito em inglês, a gente traduziu, né, que se chama Alienação Parental, Doença ou Trabalho Psicológico. E o artigo é o seguinte: existem programas para ajudar crianças que difamam seus pais, parte de uma síndrome que alguns dizem não existir. Esse artigo foi publicado em 25 de maio de 2010. E eu quero pedir para você que está me ouvindo, que se você chegou até esse canal, ou alguém te indicou, ou você achou na internet, a única maneira de nós salvarmos as nossas crianças é divulgarmos as coisas que nós colocamos nesse canal. Eu quero pedir para você, então, compartilhar, tocar o sino, curtir, né? Primeiro, para que a gente possa ter um alcance maior de pessoas, que o próprio YouTube comece a divulgar, porque quanto mais divulgação, mais rápido nós vamos revogar essa lei, tá bom? Então eu peço para vocês que a gente possa fazer essa campanha virtual, né? Então vamos lá, o que fala? Propaganda. Qual foi a propaganda sobre essa questão de programas que trabalham para ajudar crianças que difamam seus pais? Nas profundezas do Texas Hill Country, perto de uma estrada esburacada com uma placa que diz processamento de servos com C, não com S, né? Fica uma casa móvel de 3 quartos. Esta é a casa de Raquel, administrada por Pamela e Bob Rock. Dezenas de crianças de todo o país foram trazidas aqui por dias até semanas com o objetivo de torná-los como pais que temem ou desprezam. As crianças estão esperando uma instituição como esta, diz Pamela Rock, olhando para os 5 acres espalhados por 1h30 de Santo Antônio e
35 quilômetros do ponto de ônibus, telefone público ou escritório do xerife mais próximo. É um lugar de difícil acesso e é um lugar difícil de onde fugir. Com 2.400 pés quadrados, a casa de Raquel é grande o suficiente para que uma criança e seus pais separados possam ter quartos separados, mas pequena o suficiente para que eles tenham pouca escolha, a não ser passar o tempo juntos assistindo TV, comendo e presumivelmente conversando. Então vamos falar um pouco sobre isso. Nos Estados Unidos, como a lei da alienação parental não entrou, ela era usada falsamente pela psicologia, então eles criaram lugares de programa para desprogramar as crianças de alienação parental, que para nós é falsa essa síndrome, né? Então, um desses lugares de programação é a casa de Raquel, né? Como vocês viram, ela era um lugar que distava 35 quilômetros de São Antônio, né? Ela era um lugar por 1h30 longe de São Antônio e 35 quilômetros distante de ônibus, telefone público ou escritório de delegacia, né? E é interessante porque nessa casa, então se alugava um quarto pequeno para o pai e para a criança ficarem durante um período, 15 dias, um mês, como se fosse uma casa de campo, né? Mas que vários pais vão estar usando. Só que cada quarto vai ficar um pai e um filho. Esse pai que a criança, então, denunciou como abusador sexual, tá? Bem, a ideia é que a criança acabará percebendo que o pai não é tão ruim. Embora os Hawkes digam que conseguiram reconciliar muitas crianças e pais, é impossível verificar suas alegações porque Raquel House, ou Casa de Raquel, não é regulamentada por nenhum órgão estadual ou federal, e sua abordagem está enraizada na noção controversa de que as crianças que vêm têm um transtorno mental, a síndrome de alienação parental. O termo foi cunhado em 1985 pelo psiquiatra Richard Gardner, de Nova York. Ele o descreveu como um distúrbio que faz com que uma criança calunie um pai sem motivo. Muitas vezes surge, disse ele, em caso de custódia amarga, em que um dos pais faz lavagem cerebral em uma criança contra o outro pai, fazendo falsas acusações de abuso sexual. Os defensores da teoria, então, pressionado para que a alienação parental seja incluído na edição de 2012 no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a Bíblia no campo psiquiátrico. Tão comum é a alienação dos pais, dizem eles, que pode afetar 1% das crianças americanas. Isso significa que 750 mil crianças podem ser potencialmente consideradas como portadoras de um transtorno mental, mais do que os autistas. Não queremos, entre aspas, não queremos rotular crianças desnecessariamente, mas essas crianças não estão reagindo de maneira normal, diz William Bennett, um psiquiatra da Universidade de Vanderbilt. Olha, esse William Bennett, vocês guardem o nome. Ele é o cara que ficou agora no lugar de Richard Gardner. Ele está vivo, ele tem uma ONG, né, um site, um blog, chama Paz, né, Paz Segue, né, e lá tem 740 militantes em todo o mundo que seguem ele e faz a militância dele. Aqui no Brasil nós temos uma pessoa, uma psicóloga, que inclusive ela menciona, né, na apresentação do TCC dela de mestrado, tá? Ela diz que ela faz parte dessa ONG do William Bennett, agradece ele inclusive, agradece o marido dela, que é um juiz, que é a pessoa que fez o anteprojeto de lei aqui no Brasil, né? E é essa pessoa que traz as notícias do Brasil falsas, né? De que passou na ONU, na Organização Mundial de Saúde, a síndrome da alienação parental. Tudo por quê? Porque ela está ligada diretamente com William Bennett, que é o sucessor de Richard Gardner, né? Que é essa ideologia pró-pedofilia que veio dos Estados Unidos. Então, quando você pega um livro, né,
das pessoas que defendem a lei da alienação parental, você sempre tenha na mente que essa ideologia é uma ideologia nascida pró-pedofilia, tá? Então, esse William Bennett diz, não queremos rotular crianças desnecessariamente, mas essas crianças não estão reagindo de maneira normal. William Bennett, um psiquiatra da Universidade de Vanderbilt. Estamos falando de crianças que têm uma crença falsa, um pouco como uma ilusão de que o outro pai é uma pessoa perversa e perigosa. Para mim, isso soa como um transtorno mental. Mas a SAP é ferozmente rejeitada por muitos defensores da criança. Eles chamam isso de ciência lixo e uma ferramenta usada para ajudar os pais acusados de abuso sexual, geralmente os pais, a obterem a custódia de seus filhos. A síndrome da alienação parental não se destina a ajudar o indivíduo diagnosticado, mas a ajudar uma terceira parte, um pai afastado, com um objetivo legal ou pessoal e, portanto, parece mais refletir uma agenda política do que um transtorno de saúde mental genuíno, diz a psicóloga Joiana Silberg, vice-presidente executivo do Conselho de Liderança sobre Abuso Infantil e Violência Interpessoal. Classificar a SAP como um transtorno mental pode levar a custos de saúde mais altos, já que os provedores correm para lucrar com as terapias que agora não são cobertas pelo seguro. Entre aqueles que podem se beneficiar estão fornecedores como o ROX. O casal diz que 93% das crianças com que lidaram mostram um relacionamento melhor com o pai anteriormente insultado, mas algumas crianças que participaram do programa dizem que foram ameaçadas e se separaram do pai que amavam. Você não pode simplesmente abrir uma instalação sem credenciamento, sem supervisão e dizer, isso é o que fazemos, especialmente quando você está lidando com crianças vulneráveis, diz Silberg. Heróis para os pais. A controvérsia sobre a casa de Raquel e a síndrome de alienação parental é alimentada pelo que muitos consideram as ideias ultrajantes do homem que inspirou ambas. Um ex-professor da Universidade de Colômbia, Richard Gardner, achava que a sociedade é muito dura com os adultos que fazem sexo com criança. O que sou contra é a reação excessivamente moralista e punitiva que muitos membros de nossa sociedade têm em relação aos pedófilos, muito além do que considera a gravidade do crime, escreveu ele em 1991. Embora ele tenha chamado a pedofilia de uma coisa ruim, Gardner argumentou que é comum em muitas culturas e que as crianças podem ser menos prejudicadas pelo abuso sexual do que pelo trauma do processo legal. No final dos anos 80 e início dos anos 90, Gardner foi amplamente citado em contraponto ao que alguns consideravam alegações sensacionalistas de abuso sexual em creches. Ele também foi uma testemunha bem paga em casos de custódia, quase sempre comparecendo em nome do pai. Gardner argumentou que as alegações de abuso sexual decorrentes do divórcio são geralmente falsas, feitas por uma mãe vingativa que tenta separar um filho do pai. Seu conselho típico, as crianças devem ser forçadas a ver o pai afastado e os juízes devem punir o pai alienante. Essas opiniões fizeram de Gardner um herói para o movimento pelos direitos dos pais e um anátema para os grupos de defesa da criança. A premissa de que você pode melhorar o relacionamento com um dos pais por meio da força, coerção e isolamento do pai preferido é simplesmente errônea e antiética, disse Silberg. Em 1998, um estudante de ensino médio de Pittsburgh, Nathan Grieco, foi encontrado morto com um cinto em volta do pescoço após reclamar que seu pai havia causado a ele e a seus irmãos tormentos sem fim, em uma luta pela custódia. Um juiz, agindo por recomendação de Gardner, ameaçou prender a mãe se os meninos se recusassem a ver o pai. Essas crianças precisam de coerção, disse Gardner. O Pittsburgh Post-Gazette detalhou o caso em 2001, o ano em que Gardner testemunhou em Tampa em uma batalha pela custódia. John M. Kilgore, um médico Brandon, acusou sua ex-esposa de envenenar as duas filhas contra ele a ponto deles se recusarem a vê-lo. A mais velha tinha até mudado de nome. O juiz do circuito de Hillsborough, Ralph Studart, permitiu que Gardner entrevistasse todos os 4 membros da família, determinando que a SAP havia ganhado aceitação suficiente na comunidade científica para ser admissível como prova. Mais uma vez que Gardner foi testemunha. Seu testemunho foi tão tendencioso a favor do pai contra as filhas que o juiz o rejeitou. Ao entrevistar as meninas, Gardner estava realmente tentando fazer com que admitissem que os fatos eram como seu pai as via, disse Studart.
O caso Tampa ressaltou o que os críticos dizem ser um grande problema com a classificação da alienação parental como um transtorno mental. É difícil determinar a causa da alienação, quem é o culpado ou mesmo quem tem o suposto transtorno. Em sua decisão, Studart disse que ambos os pais estavam marcados pontos por ser mau comportamento. Poucos sabiam da repressão do juiz e Gardner continuou testemunhando em casos até 2003. Aos 72 anos, pouco antes de não comparecer a outro tribunal da Flórida, ele repetidamente se esfaqueou com uma faca de carne. Vamos rezar para que a sua ridícula e perigosa loucura da SAP morresse com ele, disse Richard Ducote, advogado de Nova Orleans e defensor da infância na época. Mas a ideia de que um pai poderia fazer uma lavagem cerebral em um filho para odiar o outro teve seus adeptos, incluindo Pamela Rock. Raízes bíblicas para a casa de Raquel. Uma ex-professora de música rock, 58 anos, diz que ela mesma era uma mãe alienada, cujo primeiro marido virou seus 4 filhos contra ela, alegando falsamente que ela pertencia a um culto religioso. Um juiz concordou que o pai havia envenenado deliberadamente as mentes das crianças e em 1991 deu a Rock a custódia dos 2 filhos mais novos. Os outros foram considerados velhos demais para se reunirem com ela. O caso atraiu muita atenção da mídia e levou Rock e Gardner a se encontrarem como convidados em um programa de TV. Em parte por recomendação dele, ela se tornou diretora executiva de uma fundação que divulgava informações sobre a síndrome de alienação parental. Mas Rock disse que não queria falar sobre alienação, ela queria encontrar uma solução. Em 2000, ela e seu novo marido, Robert Rock, iniciaram sua própria organização sem fins lucrativos com $50 mil do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Entendeu? Sem fins lucrativos com $50 mil do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Fundação Raquel recebe o nome de um versículo bíblico na qual Raquel chora pelo exílio de seus descendentes. Seus filhos vão voltar, diz o Senhor a ela. Os pais que passam pelo programa devem ter a custódia legal de seus filhos. Embora Pamela Rock reconheça que a maioria dos pais com que eles lidam foram acusados de alguma coisa, os Rocks não fazem nenhuma verificação, mas dependem dos tribunais para garantir o sexo alegações de abuso que foram claramente investigadas e negadas, diz ela. As referências vêm de várias fontes, incluindo ordens judiciais e sites. No início, os Rocks funcionavam em uma casa paroquial da igreja, em Maryland. Uma de suas primeiras reunificações envolveu um menino de 14 anos que estava fugindo com sua mãe por quase uma década depois que ela acusou seu marido de molestá-lo. Ele não foi acusado. Em 2000, o FBI prendeu a mãe por rapto de criança. Pai e filho passaram semanas em uma suíte de hotel. Cada um tinha seu próprio quarto separado por um quarto com um sofá onde Pamela Rock dormia. Durante o dia, jogávamos jogos destinados a nos ajudar a aprender uns sobre os outros, disse o filho, agora com 23 anos, em um comunicado à St. Petersburg Times. Por exemplo, escreva 10 coisas que você gosta sobre seu pai, então longe. Coisas que você não gosta. Encontrar memórias positivas que tínhamos um do outro. Uma história do Reader's Digest de 2002 sugeria que a reunificação tinha sido um sucesso. Em vez de fazer recados com Rock um dia, o filho foi às compras com o pai. Mas o filho disse que sua experiência com a Fundação Raquel foi traumática. Eu já estava ciente da síndrome da alienação parental, mas tinha que ouvir sobre isso provavelmente todos os dias que estava na fundação. Raquel. Pam me contava como minha mãe era perturbada, manipuladora e egoísta. Havia me privado de uma vida com meu pai, que me contaria a vida que eu poderia ter tido com ele. A Casa de Raquel é uma organização assustadora. Tenho levado todos os dias da minha vida desde então para me recompor da maneira que eu achar adequada. Tratamento disputado. Os Rocks dizem que decidiram deixar Maryland em 2004 porque a igreja não renovou seu contrato. Registros mostram que o casal deviam $2.546 em impostos de renda do estado de Maryland. E eles não estavam no Texas muito antes de uma polêmica estourar. Um homem de New Jersey que alegou que sua mulher era uma alienadora parental ganhou a custódia de suas 2 filhas em uma ordem judicial de 2004 e os levou para a casa de Raquel. No início, eles eram muito retraídos e alienados em relação ao pai, diz Pamela Rock.
Um mês depois, eles estavam muito bem, diz ela, e até fizeram um bolo de aniversário para ele. Mas as meninas tiveram uma visão diferente quando testemunharam no ano passado, em nome de uma mulher da Geórgia que lutava para impedir que sua própria filha resistisse para ser enviada para o Texas. Os Hawks nos disseram que se não obedecêssemos nosso pai e não concordássemos em ser felizes com ele, nunca mais veríamos nossa mãe, testemunhou Kelly Carr, agora com 17 anos. Ela disse que ela e sua irmã não podiam comer até que concordassem em dizer coisas positivas sobre seu pai. Quantos dias você passou sem ser alimentado? Perguntou o juiz. Apenas os primeiros 2 dias, porque então minha irmã e eu começamos a inventar coisas. Pamela Hawk chama as reivindicações de ridícula. A mãe das meninas, Stephanie Carr, processou os Hawk em 2005, mas um juiz recentemente rejeitou o caso por falta de processo. Os advogados de Carr disseram que ela deixou passar porque havia recuperado a custódia primária de suas filhas e estava com pouco dinheiro. Logo depois que Carr processou, os Hawks declararam falência. A petição do capítulo 7 não fazia referência à Fundação Raquel, mostrou Robert Hawk como aposentado e Pamela como a diretora musical de $1.833 por mês de uma igreja local. O casal diz que não listou a fundação porque não sacou um salário. Gastamos muito no nosso próprio dinheiro, diz Robert Hawk. Laços questionáveis. Em seu formulário, 990 os mais recentes que as organizações sem fins lucrativos registraram anualmente no imposto de renda, a Casa de Raquel afirma um histórico impressionante. Desde 2000, os serviços de reintegração foram fornecidos a mais de 1.000 famílias, 450 profissionais jurídicos e de saúde mental, 241 organizações e agências. Os Hawk dizem que 44 pais e 59 crianças participaram de programas intensos, seja na casa de Raquel ou em outros ambientes residenciais. O pai que acompanha a criança é responsável pelo custo, que inclui $75 por pessoa por dia em hospedagem e alimentação, e até $1.500 por dia para serviços de reunificação e reintegração profissional. A verificação das afirmações da Fundação, como sua taxa de sucesso de 93%, é dificultada pela ausência de qualquer regulamentação. Esse é um grande problema, acusam os críticos, especialmente porque os Hawks consideram expandir o conceito da Casa de Raquel em todo o país. Estou simplesmente pasmo com a falta de informação, diz Andrew Vex, um advogado de Nova York que representa apenas os filhos, não os pais. Não consigo imaginar um juiz aprovando que uma criança vá a qualquer lugar que não seja monitorado. Outros estão preocupados com o fato de o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, em grande parte financiado pelos contribuintes dos Estados Unidos, ter encaminhado casos para a fundação não regulamentada e seus programas controversos. É uma associação muito duvidosa, diz Sally King, diretora regional do Grupo de Defesa de Justiça para Crianças. O site da Fundação Casa de Raquel diz que obtém referências do centro infantil, mas o centro diz que não encaminhou nenhuma família para lá desde que os Hawks começaram a cobrar por seus serviços em 2004. A fundação fracassa no licenciamento porque não é um hospital, casa de grupo ou estabelecimento de saúde mental. Todos regulamentados pelo Texas Profissional ligados à Casa de Raquel. São licenciados, mas vários entraram em conflito com os reguladores. O ex-diretor clínico psicólogo da Califórnia, Randy Hand, está em liberdade condicional de 5 anos por conduta não profissional em caso de custódia de crianças em Orlando e na Califórnia. Um ex-membro do Conselho Consultivo da Fundação J. Michael Boni, de Orlando, perdeu sua licença de conselheiro de saúde mental na Flórida em 2007 por não agir no melhor interesse da criança e em caso de custódia. Um psicólogo do Texas que trabalhou com a Fundação Raquel foi colocado em liberdade condicional por não divulgar uma prisão por DUI e apresentar um relatório de custódia com inúmeras imprecisões. E um psicólogo da Califórnia que foi à casa de Raquel várias vezes para ajudar os Hawks não tem permissão para exercer a profissão no Texas, dizem os reguladores estaduais. Isso ainda existe? As críticas à casa de Raquel refletem uma preocupação mais ampla. Há poucas pesquisas sólidas para determinar se a síndrome da alienação parental realmente existe. A SAP é altamente controversa e parte da razão para ser controversa é que não há uma definição ou critério aceito para ter o transtorno, disse Matthew Krogold, psicólogo de Clearwater.
Ele observa que pode haver razões válidas para que uma criança recuse a visita de um dos pais, ansiedade de separação, que muitas vezes ocorre com crianças pequenas, ou a preferência que uma criança sente pelo pai que compartilha interesses semelhantes, como andar a cavalo ou acampar. Kraugold, que avaliou dezenas de famílias com problema, diz que seria sem precedentes para o Manual de Diagnóstico e Estatísticas incluir a alienação parental como um transtorno mental. Todos os diagnósticos nesse manual são distúrbios que existem dentro de um indivíduo. Meu entendimento é que quando a alienação dos pais está ocorrendo, é uma dinâmica familiar. Está descrevendo a natureza da comunicação e disfunção em uma família. E eu acho que é uma grande distinção sobre por que não está no manual. Os Rock dizem que consideram a SAP um sintoma, não uma doença em si, e não usam mais o termo por causa da polêmica. Nós realmente não nos importamos como eles chamam isso, diz Pamela Rock. Nós nos concentramos no comportamento. Mas os críticos dizem que os métodos dos Rocks para alterar o comportamento são altamente questionáveis. Existem padrões científicos e padrões de prática sobre como fazer terapia para crianças, diz Simberberg, do Conselho de Liderança. E nada do que vi na casa de Raquel sobre qualquer padrões conhecidos sobre a prestação de cuidados de saúde mental. Então isso é o que aconteceu nos Estados Unidos. Uma casa completamente legal, com débitos inclusive com o governo dos Estados Unidos, com técnicos que não tinham autorização para trabalhar como técnicos. E isso acontece no Brasil também. Nós precisamos ficar muito atentos a esta situação, principalmente quando um promotor de justiça ou um juiz exige que a pessoa que vai cuidar da criança seja um técnico experiente em abuso sexual infantil, e aí aparece técnicos de tudo quanto é jeito e querem tratar da cabeça do seu filho, né, da cabeça do nosso cliente, que ainda é uma criança que está em fase de crescimento. Os advogados devem ter resistência e exigir a qualificação desses profissionais para que a gente não caia no mesmo engodo que aconteceu nos Estados Unidos. Tá bom? Fica aqui o meu grande abraço, meu grande beijo, e que vocês continuem aí divulgando. Quanto mais pessoas souberem, mais rápido a gente vai revogar a lei. Tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima.